frutificar grandissimamente, e te darei as nações, e reis sairão de ti, e estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Curve tua cabeça, nós vamos orar. Pai, é no nome santo de Jesus que mais uma vez eu oro, Senhor, e te peço graça e sabedoria nesta noite para, Senhor, ministrar aos corações aqui nesta noite, ao teu povo, à tua igreja que aqui se encontra, que precisa ouvir tua voz, Senhor. Ó Deus, sabemos muito bem que muitas das vezes queremos ouvir aquilo que para nós, Senhor, é bom, mas, Senhor, tu conheces o nosso coração e conheces, Senhor, a mais profunda necessidade do nosso ser. Por isso, Senhor, fale conosco de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Ó Deus, não prevaleça aqui, ó Pai, nenhum desejo do homem, nenhum desejo da vontade humana, da mente humana, Senhor, mas sim a tua vontade. Ó Deus, que nesta noite tu venha usar a minha vida para ministrar, para profetizar sobre a tua igreja, sobre o teu povo nessa noite. Ó Senhor, que todo o teu conselho, que toda a tua verdade, os teus princípios estabelecidos nesta palavra, possa, Senhor, ouvir ao coração do teu povo, e que teu povo compreenda a tua vontade e o teu querer nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Amados, o tema que nós temos para esta mensagem, que Deus nos separou esta noite, para os nossos corações, ela tem por tema assim: as 3 direções do olhar humano. Eu posso até mesmo dizer que as 3 dimensões. É lógico, mas o que quer dizer isso, pastor? Na lógica daquilo que nós compreendemos, daquilo que nós vivenciamos, uma das coisas que, das faculdades que nós usamos e dos nossos instintos que nós temos para poder se relacionar com este mundo, para compreender muitas coisas que se dão às nossas voltas, as circunstâncias da vida, uma delas é os nossos olhos, que nós possamos ver as coisas que se passam à nossa frente, né? A expressão que usa, como é que fala? É do tato, como é que usa? A expressão tato, visão. Hã? Não, como é que é a expressão que usa? Me fugiu da memória agora. Os sentidos, isso mesmo, né? Então, os olhos é um sentido que o ser humano foi capacitado por Deus para poder observar as coisas que estão à sua volta. E eu não vou falar aqui nessa noite sobre o olhar físico. Não é nessa noite aquilo que nós enxergamos no dia a dia. É lógico que você vai compreender que o próprio dia a dia, o que você olha, o que você enxerga, o que você vê, trará à sua mente significados que muitas das vezes é incompreensível a um momento, mas lá na frente, aquilo que você viu, aquilo que você olhou, aquilo que a sua percepção física de ver as coisas, de olhar as coisas, talvez ali um momento não te deu uma lição, não te ensinou uma lição, talvez você não aprendeu algo naquele momento, mas depois você para analisar e percebe que a visão, aquilo que você enxerga, não é somente o modo olhar, porque olhar, nós temos muitas das vezes como aquilo que direciona no caminhar. Espera aí, eu estou vendo, eu preciso me desviar daquele obstáculo, eu preciso entrar por aquela rua. Então você consegue perceber essa movimentação da vida, esse ir e vir a partir dos seus olhos. Então você vai entender nessa noite que é algo muito mais além daquilo que você enxerga no dia a dia.
aquilo que nos cerca na vida, que já vivenciamos, e o que estamos vivenciando, e o que estamos para vivenciar. Os nossos olhos têm a percepção, muitas das vezes, subjetiva das coisas e absoluta. Aquilo que você entende que é subjetivo, que você não dá o valor, aquilo que você entende como secundário, talvez, às vezes, uma palavra, um gesto, uma ação de alguém em relação a você, parece que não tem significado. Aquilo que os teus olhos vê, às vezes o cair de uma folha de uma árvore, às vezes um cair de um fio, mas isso também tem significado nas nossas vidas, porque o próprio Jesus, ele ensina dizendo que os nossos cabelos, os fios do nosso cabelo, todos eles são contados, e eles não caem se não for a permissão de Deus. Então aquilo, muitas das vezes, aquilo que você vê, que parece insignificante, tem grande importância e significado espiritual para a tua vida. Então nessa noite, eu quero aqui aproveitar esta mensagem para compartilhar com vocês a percepção da vida. Como é que você tem enxergado a tua vida, meu irmão? Não é a visão dos sentidos, de apenas o que os teus olhos enxergam à frente, mas eu estou tratando daquilo que os olhos podem ver além dos acontecimentos que acontece com você, que acontece com a sua família, que acontece na igreja. Nós precisamos tirar lições de coisas. Jesus, ele era um mestre. Existe uma expressão que é até engraçada, eu não sei se eu vou conseguir até pronunciá-la, quem usa muito são os estudiosos, que Jesus usava o recurso, então parecia que é a expressão patético, mas não é, né? Porque Jesus, no seu ministério, quando ele estava na terra, Jesus usava coisas, figuras da vida. Jesus ensina para nós, irmão, dizendo: olhai para a figueira. Jesus ensina os discípulos a olhar para a figueira e da figueira tirar uma lição. Quando ele diz, para os discípulos era tão natural todos os dias passar e ver uma figueira. Talvez era incompreensível para eles conseguir tirar uma lição. Ele olhava uma figueira, olhava os frutos na figueira, mas só entendia que a figueira era uma árvore, era um vegetal, somente para produzir figos. Mas Jesus, no momento, talvez, ele ensina aos seus discípulos dizendo: olhai para a figueira. Jesus não está apontando para a figueira em si, ele está apontando para algo muito mais além, para algo que é mais do que o significado de colher figos, mas está mostrando para algo futuro. Então os nossos olhos, muitas das vezes, ficam muito presos ao subjetivo, aquilo que nós tratamos como secundário, aquilo que para nós às vezes não tem real sentido, talvez não tenha valor, mas Jesus nos ensina a olhar e ver as coisas sob o seu olhar clínico, para tirarmos lições espirituais e moral para a nossa vida. E nessa noite o Senhor, ele quer abrir os teus olhos para você enxergar muito mais além daquilo que você está vivenciando nesses dias. Diga amém. Então, o nosso olhar daquilo que vemos, que contemplamos, ele não é apenas aquilo que percebemos pela visão, porque o nosso olhar, ele vai adquirindo conteúdo. Nós temos a faculdade mental chamada memória, que pelo olhar, muitas das coisas que nós guardamos na memória, elas foram observadas com o tempo. Há pessoas aqui que conseguem trazer à memória, na sua mente, algo que ela viu quando era criança, e aquilo marcou a sua vida. Não só coisas boas, momentos bons,
junto à família, como também muitos momentos ruins, que muitas das vezes você para pensar e parece que aquela cena que te amargou a vida, que te machucou, que te feriu, parece que ela é projetada na sua frente, como que você estivesse vivendo aquele momento que você viveu há 10, há 20, até mesmo 30, 40 anos atrás. Parece que é um filme na sua frente. E muitas das vezes você consegue entender que aquele acontecimento, em alguma situação da sua vida, aquilo foi tão significativo em relação ao momento que você viveu. Talvez só foi um momento de lágrima, talvez somente um momento de alegria, mas hoje para você aquilo tem algo significado muito maior do que você vivenciou lá atrás. E quando eu olho para Jesus, ainda ensinando aos discípulos, ele diz: olha, se você quer entender um pouco do futuro, do que vai acontecer as coisas, olha para a figueira, porque quando seus brotos se tornarem tenros, é porque está próximo o verão. Então era a partir dali que eles tinham que observar não só o fruto, mas também até mesmo a condição climática. Jesus não estava apontando para a condição climática, se era primavera ou verão, ou se era inverno. Jesus estava apontando para uma condição espiritual do seu povo, para uma condição futura do seu povo. Então ele diz: olhai para a figueira, quando seus brotos se tornarem tenros, é porque vocês entendem que já está próximo o verão. Então Jesus estava apontando para o futuro, algo escatológico. Então eles compreenderam que aquilo que eles estavam vendo não era somente aquilo que eles estavam vendo. Então Jesus ensina outro princípio, aquilo que para nós na vida é muitas das vezes desconforto, o cuidado com a vida, o medo da vida, o medo do amanhã. O medo do amanhã é algo que cria em nós uma ansiedade. Você não está vivendo o amanhã, meu irmão, e às vezes por você não viver o amanhã, você já está com medo dele. Como é que será o amanhã? Como é que vai ser a minha vida amanhã? Como é que vai ser a minha condição financeira amanhã? Como é que vai ser a minha família amanhã? Essa preocupação muitas das vezes é fruto do nosso medo, da nossa ansiedade. E Jesus pega os discípulos e diz assim: olha, por que vocês estão preocupados com o dia de amanhã? Olhai para os pássaros. Talvez quantos anos e tempos os pássaros voando e pousando nas árvores, e eles observavam, até diriam: olha que canto bonito, olha que pássaro bonito. Mas eles nunca conseguiram compreender a ação de Deus nessa observação que Jesus fez. Jesus disse para eles: olha para os pássaros, eles não trabalham, eles não plantam, eles não fiam, não fazem nada. Contudo, Deus cuida deles, Deus os alimenta. Jesus está apontando para a providência divina. Jesus mostra um pássaro e diz: olha para os pássaros. Vocês estão vendo como eles estão sendo cuidados por Deus? Vocês valem muito mais do que eles. Jesus ainda diz: olha para as flores do campo, para os lírios do campo. Eles também não trabalham, eles não tecem, e eles se vestem de uma beleza que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu. E Jesus diz assim: e esses lírios que hoje você vê belo e maravilhoso, amanhã é jogado no fogo. Vocês valem muito mais do que esses lírios. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Que nós devemos olhar as coisas muito mais além daquilo que nós podemos observar. Então você, quando sai à rua, quando você está na sua casa, quando você passa por algum lugar, que você olhar um pássaro, que você ver uma flor, que você rega na sua casa, uma planta, entenda, aprenda, olhe e veja que ali há uma lição espiritual para a tua vida, meu irmão. É Deus dizendo: se eu cuido das flores, se eu cuido dos animais e de aves, quanto mais de você, que vale muito mais. Nós precisamos apurar a nossa percepção e o nosso olhar da vida.
muitas pessoas que passam pela vida sem perceber as coisas. Nós precisamos apurar os nossos olhos e ver as coisas de outra maneira da qual nós vemos e enxergamos. Conta-se uma história que um homem estava viajando, estava vindo de uma cidade numa estrada, e ele ia entrar em outra cidade. E ao entrar na outra cidade, ele se depara na porta da cidade com um velho, com um senhor de idade. E ele diz assim: olha, estou vindo de uma viagem longa, de uma outra cidade, e eu quero achar pousada nessa cidade agora. Eu quero entrar, mas só que eu estou preocupado. Como é que são os cidadãos dessa cidade? Como é que são as pessoas que moram nessa cidade? Aí ele diz: como que eram as outras pessoas que estavam na outra cidade que você passou? As pessoas na outra cidade eram rancorosas, eram negativas, eram pessoas maldosas, eram pessoas sem amor. Aí ele diz: também aqui nessa cidade é o que você vai ver. Aquele homem passou direto daquela cidade e foi embora. Depois outro viajante passa e encontra aquele senhor e faz a mesma pergunta: olha, eu estou vindo de outra cidade e eu quero também achar uma guarida, quero descansar nessa cidade porque estou numa viagem muito longa. E como são as pessoas dessa cidade? Aí o senhor pergunta para ele: como são as outras pessoas da outra cidade? Como que você enxergou as outras pessoas da cidade que você veio? As outras pessoas eram bondosas, eram amigas, hospitaleiras, me receberam muito bem. Aí ele diz: aqui também é o que você vai ver. Você entendeu, meu irmão? A nossa vida, aquilo que enxergamos e compreendemos, muitas das vezes não é aquilo que de fato estamos enxergando. E nós temos que ter uma percepção da vida, muitas das vezes, como ela é. E muitas das vezes a vida como ela é, não é porque ela é daquele jeito, ou porque algumas pessoas são daquele jeito, que aquelas pessoas são amargas, que aquelas pessoas são boas. É necessário a gente enxergarmos muito mais além do que aquilo. Nem sempre ações, palavras, gestos estão dizendo o que querem dizer. Então precisamos ter uma percepção da vida, meus irmãos. A mesma coisa quando Jesus faz uma pergunta para os seus discípulos. Ele pergunta: por aí, quem que os homens dizem quem eu sou? Quer dizer, Jesus estava perguntando para eles: como é que as pessoas me enxergam por aí? Jesus não estava preocupado se as pessoas estavam dizendo coisas boas, se estavam elogiando ele. Jesus estava preocupado com a salvação daquelas pessoas, porque era a partir do olhar, da visão que as pessoas tinham a respeito de Jesus, que de fato elas conceberiam quem era aquele homem de Nazaré, filho de um carpinteiro, que se dizia ser o Messias. Como é que elas enxergavam? Aí um disse assim: olha, Jesus, uns estão dizendo por aí que tu é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Outros estão dizendo por aí, Jesus, que tu é Jeremias, que tu é Elias. Era assim a forma que as pessoas estavam enxergando a Jesus. Aí Jesus pergunta: e vocês? Como é que vocês estão me vendo? Quem é que vocês dizem quem eu sou? Pedro toma a palavra e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero dizer uma coisa para você: o Cristo, Jesus de Nazaré, o Filho do Deus vivo, Ele está aqui nessa noite, meu irmão. E muitas das vezes, coisas na nossa vida, meu irmão, ela nos fazem parar. Aquilo que nós enxergamos, o que está acontecendo, faz a gente parar. Então você quer ver uma pessoa que enxerga a vida de uma forma que muitas das vezes ela não consegue olhar além daquilo que está acontecendo? Sabe como que essa pessoa fica? Ela fica cabisbaixo. Ela desanima na fé.
ela não acredita mais que Deus pode realizar algo sobre a vida dela, ou pela vida dela. Então ela passa a viver uma vida de decreto de derrota. A minha vida não vai para frente, a minha vida não resolve nesta área, a minha vida não melhora nesta área, a minha vida não muda. Sabe por que a vida não muda? Porque a pessoa tem uma visão das coisas que ela não consegue entender. Ela enxerga somente problema, ela só enxerga somente barreira para a sua vida. Então a pessoa passa a viver uma vida desanimada. Então alguém chega para ela e diz assim: meu irmão, minha irmã, levanta a cabeça, levanta do chão, ergue a sua cabeça. Quando nós dizemos isso, ergue a cabeça, isso também vai muito mais além do que um simples levantar a cabeça para o alto. Porque levantar a cabeça é levantar o ânimo da alma, é uma atitude da alma que permite a percepção do novo. Quem anda cabisbaixo, triste, se lamentando, tem a percepção do velho, tem a percepção daquilo que está lá atrás, que é amargura para a sua alma. Então a pessoa passa somente a perceber que a vida é somente uma amargura. Então, porque vivenciou algo, traumatizou a sua vida, foi um trauma que marcou a sua vida, marcou o seu ser, marcou a sua alma. Às vezes uma palavra do pai de maldição, às vezes uma palavra de maldição por parte da mãe, às vezes um tapa, às vezes algo que feriu a alma, uma palavra que disse: olha, você não vai ser nunca nada nessa vida, você nunca vai chegar a lugar nenhum. E as pessoas tomam aquela palavra como uma verdade, e elas passam a viver uma vida derrotada. Alguma situação que aconteceu e alguém diz: levanta a sua cabeça, meu irmão, Deus tem o melhor para você, Deus tem algo para fazer na sua vida. Então, quando alguém diz para você levantar a sua cabeça, não é somente empinar o nariz fisicamente, é algo que está condizendo com a alma. Deus está mandando dizer para você: levanta a sua cabeça, mas é tomar uma posição de alma. Aquilo que ficou para trás, aquilo que você enxerga hoje como derrota, como um revés na tua vida, algo que você acha que não vai para frente, levanta. Tem um novo objetivo, tem uma nova percepção do novo, novas alternativas, novos caminhos, novos sonhos. A Bíblia, irmão, está cheia de textos que confirmam que o fato de que como olhamos as coisas, elas interferem e são relevantes na nossa vida. Como é que nós olhamos as coisas? O nosso irmão leu aqui em João capítulo 3, versículo 16, se não me fala, o versículo 15, que assim como a serpente foi levantada no deserto. Porque olha que interessante isso, irmão, preste muita atenção. Não quero ver criança correndo para lá e para cá. As mães, segura aí, por favor. Quero prestando atenção na palavra aqui. Então, quando ele está dizendo que é necessário que o Filho do Homem seja levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Olha que interessante, lá no deserto, o povo havia entrado em rebeldia contra a palavra de Deus. E o juízo foi que serpentes começaram a morder e matar pessoas. Deus disse para Moisés: Moisés, construa, fabrique uma serpente de bronze e coloque ela numa haste, e coloque ela num lugar alto. Então todo mundo que for picado pela serpente, pelas cobras, que olhar para a serpente de bronze, será curado na hora. Era apenas uma serpente de bronze, não tinha poder de cura ali, meu irmão. Não tinha nenhum fator espiritual na serpente, porque o fator espiritual estava na palavra de quem falou que devia olhar para a serpente. Era um ato de fé. Então a pessoa, quando olhava para a serpente não tinha nenhum poder curador. Mas o que tinha poder curador era a palavra de quem falou: construa a serpente, e quem olhar para a serpente será curado. Então Jesus diz assim: olha, assim
como a serpente foi levantada no deserto, também o Filho do Homem será levantado. Então quando Jesus estava na cruz do Calvário, aleluia, que eu e você estávamos no pecado, a humanidade no pecado, só o fato de olhar para a cruz e crer que aqui e ali estava o Filho do Deus vivo, o Filho de Deus, aleluia, nós olharmos e acreditar, a nossa alma foi curada de todo o mal do passado, de todo o pecado, de todo o trauma, de toda acusação. Diga glória a Deus, meu irmão. Então a Bíblia, ela é recheada. Ela tem textos que confirmam. Em Salmo 34, versículo 5 diz assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Só olharam. Olha só, irmão, percepção como que você olha as coisas. Olharam para ele quem? Olharam para Cristo. Olharam para Jesus. Irmão, coloque os teus olhos em Cristo e jamais você será envergonhado. Você será iluminado. Aleluia. A glória de Deus vai resplandecer sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que a palavra de Deus diz: levanta-te e resplandece, porque já vem brilhando a tua luz. Isaías 45, verso 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então a Bíblia, ela não está dizendo somente um olhar fisicamente, é um olhar que vai além daquilo que é físico, é além daquilo que se pode enxergar. Apóstolo Paulo, quando ele trata das coisas espirituais, ele diz assim: que olho nenhum viu. Ele está falando do olho natural. O homem natural não enxerga aquilo que o Evangelho pode fazer pela vida do homem. Então ele diz assim: olho nenhum viu, nem subiu ao coração do homem, e nem mente alguma conseguiu compreender aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos la revelou pelo seu Espírito. Você quer entender o que Deus tem para a tua vida, meu irmão? Não olhe com os olhos carnais, não olhe com os olhos físicos, mas continue olhando com os olhos espirituais. Você pode glorificar a Deus nessa noite? Levante as suas mãos para o céu, porque a tua visão nessa noite será aberta. Levante as suas mãos para o céu, porque Deus vai abrir a tua visão. Aleluia. Alguém chegou para Jesus e falou: Jesus, cura este cego. Jesus, cura este cego. Toque as mãos nos olhos dele. Jesus pegou aquele homem pelas mãos, levou ele fora da cidade, juntou lodo, cuspiu na terra e fez um lodo e colocou nos olhos daquele moço. Aleluia. E disse: agora você vai lavar lá no tanque de Siloé, que significa um enviado. Aleluia. E quando aquele homem lavou os seus olhos foram abertos. Não somente os olhos carnais, mas os olhos espirituais. E nessa noite Deus está abrindo os teus olhos espirituais, porque Deus não quer que você só enxergue aquilo que você está vendo, mas que você enxergue além daquilo que você está vendo, porque o que Deus tem preparado para a tua vida é maior do que você está vendo, meu irmão. Deus chamou Abraão, mas tem que esse texto tem a ver com Abraão. Deus tinha feito uma promessa para Abraão, meu irmão. O capítulo de número 12, número 15, se não me falha a memória, diz que Deus pegou Abraão, que estava dentro da tenda, e Deus falou assim: Abraão, vem para fora e olha para o alto. Muitas das vezes, meu irmão, nós temos que tirar os nossos olhos da terra. Se a gente quer ter uma percepção da vida, das coisas espirituais, temos que olhar para o alto. Olhar para o alto. E olhar para o alto não significa somente enxergar o cosmo, as estrelas, a lua, as nuvens, não. Porque Deus falou para Abraão: Abraão, sai daqui da tenda, vai para fora e olha para o alto.
Aí Deus diz para ele: agora olha para as estrelas, conta as estrelas, se é que podes contar. Deus não estava somente mostrando estrelas para Abraão, Deus estava mostrando a promessa para Abraão, meu irmão. Você está enxergando as estrelas? Você consegue contar? Não. Então é assim, é o tamanho do milagre que eu vou realizar na tua vida. Isso que você está enxergando agora, Abraão, vai muito mais além, aleluia, daquilo que eu tenho para fazer na sua vida. Amém? Então você está enxergando estrela, mas eu estou enxergando na sua vida é a promessa de Deus, aleluia, que é muito mais além daquilo que você pode contar. Então Deus fala contigo, Deus promete algo, aí você vai passando os dias, você se esquece daquilo que Deus falou, e você vai perdendo a fé, vai desanimando, passa a ficar incluso dentro da tenda, não sai para a esquerda, nem para a direita, nem para a frente. Você para de enxergar aquilo que Deus prometeu. Aí Deus vem: sai daí, meu filho, sai daí da tenda e olha para as estrelas, olhe para o alto. Não é ainda que eu quero muito, ainda que eu vou chegar nessa mensagem de olhar para o alto. Eu quero ainda falar de algo. Deus, no capítulo 15, se não me falha a memória, diz assim que Deus falou para Abraão: olha, Abraão, foi eu quem te tirei da terra de Ur dos Caldeus para te levar a uma terra prometida. Olha que interessante, meu irmão. Deus chega para Abraão e diz assim: olha, Abraão, você foi tirado de um lugar, você lembra? Olha para trás, você está vendo de onde eu te tirei? Estou. Agora enxergue para onde eu vou te levar, o que eu vou fazer na sua vida. Deus manda Abraão olhar para trás. Deus não manda Abraão voltar para trás. Uma coisa é você olhar para trás. Espera aí, pastor, isso não tem uma conotação negativa? Porque toda vez alguém disse para mim, quando eu estava desanimado, a nunca olhar para trás. Não, irmão, entenda. O olhar para trás, no sentido de que Deus trata com Abraão, é para que Abraão olhe e relembre de onde Deus o havia tirado. Olha para trás, Abraão. Olha para o seu passado, olha para a vida que você levava, olha como era a sua vida lá no meio do povo de Ur dos Caldeus, olha como era a sua vivência lá, olha como era a sua família lá, Abraão. Olha que situação terrível de idolatria, de pecados que você vivia. E eu te chamei lá do meio de Ur dos Caldeus, te tirei do meio da sua parentela para te fazer grande e te abençoar. Lembre de onde Deus te tirou, meu irmão. De que charco de lodo a mão de Deus se alcançou. De pecados, de vícios, de prostituição. Você não deve olhar para trás com desejo de retornar. Porque Deus, quando tirou o povo da terra do Egito, no meio do deserto, Deus falava para o povo: lembra de onde eu tirei vocês com mão forte da terra do Egito. Mas o povo olhava para trás e dizia: como era bom o Egito, como era legal o Egito, lá eu comia, tinha tudo de bom. Esse desejo de retornar é maligno, mas quando Deus aponta da onde te tirou você, é para que você olhe, para que você veja aonde você estava, aonde você está hoje, e para onde Deus vai te levar, e Ele de onde Ele vai te colocar. Olhe para trás, meu irmão. Olhe para trás. Eu disse aqui no começo que os nossos olhos, ele capta, ele percebe a nossa vida desde a nossa infância, vai percebendo traumas, alegrias, momentos ruins, momentos bons, e aquilo vai se armazenando na memória, vai se armazenando na memória. Aí a Bíblia nos ensina que nós devemos trazer a memória. Quando Deus diz assim para você olhar para trás, é para você pegar aquilo que está lá atrás, rebuscar na sua memória, no seu passado, e trazer para o presente agora.
não com desejo de retornar. Seja os momentos bons da sua vida, seja os momentos ruins. Até porque a comunhão da ceia nos ensina também a trazer memória, a relembrar. Então eu não acredito que Deus deu memória para nós, para a memória ficar inacessível, para que a gente rebuscar os momentos que vivemos de alegria e os momentos de dores, de perda, de situações ruins. Mas aprenda que o que você viveu lá atrás, hoje te serviu como experiência para o dia de hoje. Hoje você está mais maduro emocionalmente, você está mais maduro espiritualmente. Sabe por quê? Porque as dores te calejou, as situações adversas, tempestade, te amadureceu. Então em Lamentações nos ensina que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Então existem momentos que na nossa vida nós devemos olhar para trás, não com desejo de retornar, mas para sinalizar quem nós éramos, não para nos envergonhar não, porque nós devemos entender que quando olhamos para o nosso passado, sentimos às vezes raiva de nós mesmos, sentimos nojo de nós mesmos, das coisas que fazíamos, das coisas que falamos, de que pensamos, de que praticamos, dá até nojo de pensar. Mas entenda que hoje você é uma nova criatura. Hoje você tem uma nova visão das coisas, da percepção da vida. E o passado serve somente como testemunha. Então você olha para trás e agradece a Deus de onde Deus te tirou. Você olha para trás e diz: como Deus foi amoroso para com a minha vida, como Deus foi misericordioso para comigo. Até mesmo experiências espirituais, aqueles momentos de novo convertido, de primeiro amor, aleluia, que Deus falava com você na madrugada, que você ia para o monte orar buscando a presença de Deus, que as revelações do céu vinham no seu coração, na sua mente. E hoje talvez palavras, talvez traumas, dificuldades da igreja te barraram, te impediram de você conseguir enxergar o que Deus tem lá na frente. Mas Deus diz assim: olha para trás, veja o que eu já fiz na sua vida. Aquilo não é nada daquilo que eu vou realizar em você. Então traga a memória, meu irmão. Rebusque lá no passado os seus traumas. Não é regressão não esse negócio, é apenas memorizar, trazer a memória. Apenas para você ser mais grato a Deus daquilo que Deus fez na sua vida. E compreender que a sua posição hoje, aleluia, é incomparável com a posição que você estava, de fundo de poço, de pecado, de um mundo tenebroso. E hoje você está sentado nas regiões celestiais. Porque quando você está sentado aqui, meu irmão, aleluia, sabe o que está acontecendo? Aqui é o sobrenatural, é um pedaço do céu manifestado na terra. É por isso que quando a igreja se reúne, um enxerga muito mais além, começa a ver anjos, outros têm revelação, outros têm profecia, têm a palavra da ciência, porque esse ambiente é ambiente de Deus. A igreja aqui está reunida, aí a cura, a milagre, a unção de Deus derramada sobre o seu povo. Então entenda que esse momento não se compara. Aqueles momentos lá atrás não se compara com os momentos de hoje. E eu quero ir mais além, meu irmão, porque aqui é só uma sombra daquilo que nós vamos viver lá na frente. O que você sente hoje, essa alegria, lá no céu, quando a igreja for levada, arrebatada, para estar junto com o Senhor da glória, para viver nas regiões celestiais de fato, para viver na Nova Jerusalém, no paraíso, na glória, aleluia, a glória de Deus será manifestada tão tremendamente, meu irmão. Diz uma lenda que Enoque andou com Deus. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus, mas diz uma lenda judaica que, pelo fato de Enoque ter desaparecido, como diz a Bíblia, que ele foi levado sem ver a morte, tem uma lenda judaica que diz assim, que antes de ele ser levado ao céu, Deus fala assim para ele: olha, já que você anda comigo, já que você é o meu amigo,
eu vou te mostrar os lugares dos mortos, onde estão todos aqueles que morreram, que eram injustos, que para onde eles vão? Diz que ele foi levado até o Hades, o inferno, e ele viu como era a região dos mortos. Depois ele foi levado ao céu. Agora Deus falou assim: agora eu vou te mostrar onde eu moro, onde é a minha casa. Porque amigo é assim. Quando você arruma amizade com alguém, ele fala assim: vamos na minha casa, vou te mostrar como é a minha casa. E diz a lenda que quando ele foi levado na morada do Altíssimo, ele gostou tanto que ele não quis voltar mais. Então por isso que diz que andou Enoque com Deus e já não era mais, para não ver a morte. Amém? Glória a Deus. Então ande com Deus, meu irmão. Ande com Deus. Porque quem anda com Deus vê coisa que o homem natural não vê. Quem anda com Deus enxerga aquilo que o homem natural não pode enxergar. Segundo olhar, irmão, que nós devemos sempre olhar para o alto, como eu disse aqui no começo. Olhar para o alto é saber que existe um Deus grande. Olhar para o alto, meu irmão, é olhar para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus capítulo 12 e versículo 2. Olhar para o alto nem sempre é momentos bons. Até nos momentos ruins você tem que olhar para o alto. Dizem em Atos dos Apóstolos que Estevão foi levado para ser apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, diz a Bíblia que Estevão fixou os olhos no alto, que ele fixou os olhos no céu. E quando via uma pedra de lá, de cá, de trás, da frente, os olhos de Estevão não estavam nem sentindo a dor, porque os olhos deles estavam fixados no céu. E ele gritou dizendo: olha, eu estou vendo os céus abertos. Ele não só viu o céu aberto, ele diz assim: e também estou vendo a glória de Deus, e vejo Jesus assentado à destra do Todo-Poderoso. As pedradas, as lutas, as dificuldades não são para cegar a visão, mas são para você enxergar a glória de Deus. Olhar para o alto é dizer que você depende dele. Olhar para o alto, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, que nós devemos buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado. Então fixe os seus olhos em Cristo, meu irmão. Às vezes a pedrada vem, a dificuldade vem, a luta vem, às vezes a tempestade vem. Não tire os seus olhos de Jesus, não tire os seus olhos da glória de Deus. Fixe seus olhos em Cristo. Porque olhar para o alto é descobrir novas possibilidades. E quando você está olhando para Jesus, meu irmão, você está olhando para aquele que é autor e consumador da fé. E a fé, ela te faz enxergar não possibilidade, a fé te faz enxergar impossibilidade. Sabe o que é isso? Aquilo que para você é difícil, que para você não dá para fazer, Deus faz você enxergar que você pode, que você consegue, que você vai chegar lá onde Ele disse que você vai chegar. Adora o Senhor nessa noite. Adora o Senhor nessa noite, meu irmão. Porque olhar para o alto é viver o sobrenatural. Aleluia. Deus quer levar essa igreja a viver o sobrenatural. Deus quer levar você a viver o sobrenatural com Ele, meu irmão. Então continue olhando para o alto, olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da fé. A Bíblia diz que quando o povo estava saindo do Egito, que o povo chegou diante do mar vermelho, havia montanhas do lado da esquerda e do lado da direita. O povo olhou para trás. E sabe o que eles viram? Sabe o que eles viram? Um exército de Faraó vindo atrás deles. Quando a pessoa deixa de olhar para o alto, ela só vê barreiras na esquerda e na direita. Quando a pessoa deixa de olhar para o alto,
ela olha para trás e vê inimigos para todo lado. Quando ela olha para frente, aí que fica pior, porque não tem saída, tem o mar na frente. Sabe o que Moisés fez? Moisés olhou para o alto e clamou a Deus, meu irmão. Aí Deus falou para ele: mas por que você está clamando a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Você quer ultrapassar as barreiras da tua vida, meu irmão? Clame a Ele. Olhe para Ele. Não olhe para a direita, para o A, para o B, para a esquerda. Olhe para Ele. Porque na medida que você pisar o teu pé na praia, no mar, Deus vai abrir caminho para você. O mar vai se abrir, você vai passar em terra seca. E lá do outro lado você vai cantar o hino da vitória, dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então diga assim para o povo que marche. Deus falou para Moisés. Então diga assim para o teu irmão assim hoje: marche, meu irmão, continue marchando, olhando para Jesus, mas marchando na terra. Porque o mar tem que se abrir, meu irmão. Não tem mar que fica na frente de crente, meu amado. Para nós encerrarmos, quando você olha para o alto, Deus te possibilita você olhar para frente. Uma coisa é você enxergar o que está lá atrás, dores, perdas, palavras de maldição, situações que fez você chorar, e você dizer: até aqui me ajudou o Senhor. Porque é assim, irmão, você sabe que você passou pior lá atrás. Eu vou usar até uma expressão aqui, tá? Que eu não quero nem falar esse negócio aqui, que eu sei que você não vai viver isso. Você pode até dizer: eu comi o pão que o diabo amassou. Mas sabe por que você não ficou lá derrotado, prostrado, caído, continuando comendo o pão do diabo que ele amassou? Porque até aqui, esse presente da sua vida, Deus te sustentou com uma mão potente dele, meu irmão. Olhar para frente significa disposto a continuar a lutar e a crescer. Também significa estar aberto para aquilo que Deus quer realizar na sua vida, meu irmão. Você olhou para trás, vivenciou tudo aquilo. Aí você fala assim: mas eu não vou ficar só olhando para trás, eu também vou olhar para o alto. Eu vou olhar para Jesus. As pedradas, as dificuldades, as lutas estão vindo, mas eu vou olhar para Jesus. Aí quando você olha para Jesus, meu irmão, não tem mar, não tem dificuldade, não tem demônio, não tem homem, não tem gigante, não tem barreira, não tem deserto que pare à tua frente, meu irmão. Sabe por que Deus te faz você passar por todos eles por cima? Olhar para frente significa que você está disposto a superar os obstáculos e ser um instrumento nas mãos de Deus. Não deixe nada do passado frustrar o ministério que Deus tem na tua vida. Não deixe nada do passado impedir de Deus usar você, como nós cantamos aqui, como uma flecha, como um farol. Um farol que brilha à noite, uma flecha que acerta o alvo. O apóstolo Paulo, ele era um homem que sempre olhava para Jesus. Existem coisas que nós devemos esquecer, sim. Existem coisas que nós devemos relembrar. Devemos deitar na nossa cabeça e relembrar o quanto Deus foi bom contigo até hoje. Paulo, em Filipenses capítulo 3, o verso 13 e o 14, ele diz assim: olha, me esquecendo das coisas que para trás ficaram, eu avanço, avançando para aquelas que estão diante de mim. Irmão, tem coisas que você tem que deixar lá atrás, sim, porque são coisas que te impedem de você avançar. Tem coisas que você tem que trazer à memória, que alimentam a sua fé, que te dão força para você continuar avançando.
É trazer à memória aquilo que te dá esperança. Porque é a esperança que nos faz continuar. Prossigo para o alvo. Todos nós temos um alvo, meu irmão. E o alvo de todo crente é o céu. É o céu. Então prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Você tem um alvo, meu irmão. O alvo, ele nunca fica atrás. O alvo é aquilo que você mira lá na frente, meu irmão. De repente, alguns alvos na sua vida, alguns objetivos você já alcançou. Não fica por aí, porque o que Deus fez até agora não se compara ao que Ele tem para fazer lá na frente. A Bíblia diz que é de glória em glória e de fé em fé. De glória em glória e de fé em fé. E assim você vai crescendo, amadurecendo, e lá na frente você vai alcançando os objetivos de Deus para a tua vida. O que você alcançou hoje não se compara para aquilo que Deus está preparando você nesse tempo presente. Deus está levantando pessoas aqui nessa noite. Deus está levantando você nessa noite, meu irmão, porque o que Ele tem na sua vida é muito grande. As barreiras, as dificuldades, o passado, as acusações, as pedradas não vão impedir você de chegar no alvo que Deus estabeleceu para a tua vida. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, meu irmão.